O ministro Alexandre de Moraes começa a se voltar contra o governo Lula numa decisão muito dura contra o ministro Flávio Dino. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Muita gente desesperançosa achando que tá tudo dominado, que o PT, que o governo tá comprando todo o Congresso, que o Congresso já tá dominado. Isso é verdade em partes, ainda há resistência dentro do Congresso Nacional, ele não está completamente dominado. Vou dar um exemplo para você muito claro. Recentemente nós votamos aí uma obstrução, né? O governo Lula estava obstruindo o meu projeto que impedia, né, que impede que 4.800 criminosos, né, que são inimputáveis porque têm problemas psiquiátricos, ou seja, cometeram crimes gravíssimos e não podem ser soltos por causa da sua condição mental. O governo tentou derrubar em 3 votações este meu projeto e nas 3 ele perdeu, o que mostra que inclusive partidos que têm ministérios com cargo no governo, né, que tem cargo, né, em ministérios do governo, votaram a favor do meu PDL, o que mostra que há esperança, que não está tudo dominado. Não tá fácil, nós não temos maioria, mas eu nunca vendi essa mentira para vocês de que nós tínhamos maioria e que iríamos derrotar facilmente o PT. Nunca foi fácil, mas ainda assim nós conseguimos pequenas e grandes vitórias. Além disso, né, muita gente dizia, tá tudo dominado porque eles estão com o Supremo Tribunal Federal na mão. E o que eu sempre disse, o Supremo Tribunal Federal tem agenda própria. Às vezes é conveniente estar com o governo, às vezes não é conveniente estar com o governo. Eles não têm toda essa submissão pelo PT. É evidente que a maior parte dos ministros tem simpatia pelo PT porque foi indicado pelo PT, mas isso não significa submissão completa. Basta lembrar que antes da destruição da Lava Jato, o Supremo confirmou as condenações da Lava Jato, e basta lembrar também na época do mensalão, quando a população via com muita clareza que um esquema de corrupção gigantesco estava montado, o Supremo puniu Zé Dirceu, puniu Zé Genuíno, várias das principais lideranças do PT. Agora, claro que conseguiu na época, por falta de competência da oposição em pressionar o Supremo Tribunal Federal, conseguiu preservar Lula, mas ainda assim, você tinha lideranças do PT na época falando em fechamento do Supremo por causa do mensalão. Eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque há razão para se ter esperança, porque não está tudo dominado. Veja só, o ministro Alexandre de Moraes obriga o ministro Flávio Dino a conceder as imagens de câmera do ministério no dia das invasões, no dia 8 de janeiro. E veja, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que é contra o governo e que está absolutamente dentro da lei e dentro da Constituição. Dá só uma olhada, né? O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: na presente hipótese, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a cessão e compartilhamento de imagens à CPI. Ou seja, Flávio Dino, por que você esconde as imagens do Ministério da Justiça no dia 8? O último ministro que escondeu imagens, a gente sabe por quê. Porque facilitou a entrada dos invasores, facilitou a entrada dos vândalos, dos criminosos, e ainda foi lá, serviu aguinha, né, um cafezinho. Foi um mordomo de vândalo, mordomo de criminoso, é o ministro G. Dias, e caiu por causa disso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Por que será que você também quer esconder as imagens das câmeras, ministro Flávio Dino? O que você faz no Ministério da Justiça quando ninguém está vendo? Você usa o suco, senhor ministro Flávio Dino. E veja só, o mais irônico de tudo é que Flávio Dino usava o Supremo Tribunal Federal como escudo para não ser obrigado a enviar as imagens. Ele dizia o seguinte: o envio de documentos por esta pasta, o Ministério da Justiça, diretamente ao Poder Legislativo, a CPMI, é impossível. não vai dar! E poderá resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização deste remetente, ou seja, Flávio Dino. O que Flávio Dino está dizendo? Eu não posso, é impossível, em nenhuma possibilidade eu não posso mandar as imagens do meu ministério, porque isso significaria descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal, né, que tem investigação sobre o caso. E aí, o relator da investigação sobre o caso, o ministro Alexandre de Moraes, diz o quê?
Não. Você, sim, Flávio Dino, tem que entregar as imagens à CPMI. Veja só, mais um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde à obrigatoriedade de o Estado fornecer as informações necessárias à sociedade. É exatamente isso que diz a nossa Constituição, né? Publicidade e transparência é a regra, sigilo é exceção, e exceção que precisa ser muito bem justificada. O acesso às informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta, de maneira a garantir necessária fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia da publicidade e da transparência. Agora eu quero ver, os petistas vão criticar o Alexandre de Moraes? Vão atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Vão fazer os mesmos ataques baixos e vis que eles faziam ao Supremo à época do Mensalão, ou mesmo quando o Supremo confirmou as condenações, né, na época do Petrolão e depois decidiu mudar de ideia? E agora, vão falar do ministro Alexandre de Moraes? Vão falar que ele tá agindo politicamente? Vão falar que ele tá perseguindo o PT? Porque é isso que o PT faz com qualquer um que dê qualquer decisão em seu desfavor, ou que levante qualquer dado que seja ruim para o governo. É um inimigo político, né? Tenta descredibilizar o mensageiro em vez de atacar a mensagem. Então, fica muito claro, né, que está se desenhando aí um clima muito ruim para o governo no Supremo Tribunal Federal, especialmente hoje um ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes. E nós, finalmente, eu não sou membro da CPI, mas os deputados e senadores membros da CPI não tenho a menor dúvida de que vão publicizar essas imagens e nós vamos saber exatamente o que é que o senhor Flávio Dino estava fazendo no dia 8 dentro do seu ministério. General, boa tarde. Nós formulamos esse requerimento, diversos membros dessa comissão, dentre eles o nosso colega deputado Evair de Mello, foi também, acho que, um dos organizadores dessa iniciativa, para que nós pudéssemos conhecer a realidade dentro desse tema invasão de terras no primeiro trimestre relativo ao governo Lula. É importante lembrar que, nos anos anteriores à gestão do presidente Bolsonaro, houve um número bastante elevado de invasões de terra no Brasil, promovidas pelo MST, pela Frente Nacional de Luta, pela Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, estado do nosso seu colega, Coronel Crisóstomo, e vários outros grupos, CONTAG, Via Campesina, destruição de centros de pesquisa, enfim, havia um histórico muito grande de invasão de propriedade pública e privada, destruição de patrimônio público e privado, extorsões, roubo, furto, sequestro, enfim, há uma gama enorme de crimes relatados ao longo, eu diria, de 20 anos de invasão de propriedade, que é a semente deste problema. Entretanto, com o advento do governo do presidente Bolsonaro, majoritariamente composto nas áreas ligadas à segurança pública, a militares das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, esse número de invasões caiu vertiginosamente, a ponto de que, nesse primeiro trimestre de 2023, houve mais invasões do que em todos os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Portanto, alguma coisa errada dentro desse sistema. Algo de incentivo, algo de descontrole, algo de apoio, ainda que moral, aconteceu. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Não é possível que nós tenhamos tido 4 anos de calma no campo e bastou o governo do presidente Lula começar e toda essa instabilidade, esse desrespeito à propriedade privada, esses crimes todos praticados recomeçam no Brasil. Isto não é coincidência. Dentro desse grupo que ingressou no 1º de janeiro, tomou posse junto ao presidente Lula, estão aqueles que participaram, evidentemente,
da transição. Então, antes que nós tenhamos aqui a fotografia completa deste processo, a partir da transição em diante, para que todos saibamos, eu tenho o seu currículo aqui, mas acho que para todos saibamos, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para nós como o senhor chegou lá à frente do GSI. Qual é a sua história, evidentemente, na carreira militar. Não vou fazer o que fez aqui um colega nosso lá no Senado, que perguntou: coronel, qual é a sua patente? Porque eu não vou perguntar, general, qual é a sua patente. Eu já sei qual é a sua patente, general de divisão. Mas gostaria que o senhor contasse para nós, rapidamente, a sua carreira nas Forças Armadas e que culmina, evidentemente, com a sua assunção do cargo de ministro de Estado. 2. 2. Tá, agora foi. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Mais perto. Precisa de prática, né? Obrigado. Cumprimento aqui todos as senhoras deputadas, senhores deputados. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e rever, logicamente, antigos companheiros. Eu venho de uma família muito pobre, meu pai lavava carro no posto de gasolina, não tinha dinheiro para educar a minha mãe, a minha irmã e eu. A minha irmã passou na faculdade em Rio Claro de matemática e eu optei por seguir a carreira militar e não dar gastos à minha casa, logicamente. Entrei na escola preparatória em 1969. Fiz os 3 anos de antigo científico e, após isso, eu ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1972, saindo em 1975. Passei por diversas unidades do Exército Brasileiro e saí depois de 44 anos. Eu sempre achei que era muito importante, se você fosse sapateiro, você teria que ser o melhor sapateiro. Se você fosse dentista, tinha que ser o melhor dentista. Então, eu optei por fazer todos os cursos possíveis dentro do Exército após a minha saída da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz o curso de paraquedismo, fiz o curso de guerra na selva, fiz o curso de forças especiais, fiz o curso de comandos, fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais, fiz o curso de comando Estado-Maior, fiz o curso de política, estratégia e alta administração, que me cacifou, logicamente, a promoção a general. E o Exército me deu a oportunidade de criar uma família. Eu tenho 3 filhos, um faleceu, o do meio faleceu em 2015, e tenho, logicamente, 6 netos. E dentro dessa carreira, que eu acho que, para mim, foi extremamente benéfica, e eu consegui criar minha família, eu ainda fui premiado com uma ida ao exterior. Eu fiquei 1 ano e meio na América Central, em uma missão da ONU. Em 2003 e até 2010, eu fui convidado, escalado pelo Exército Brasileiro para fazer a segurança do presidente da República, àquela época eleito o presidente Lula. Em 2010, quando saí, fui comandar a 6ª Região Militar em Salvador, Bahia. Servi em todas as escolas que eu fui aluno e fui instrutor de todas as escolas que eu fui aluno. Em síntese, em poucas palavras, minha carreira. Fui promovido a general de brigada, fui promovido a general de divisão, e por ter entrado já velho na escola preparatória, 3 anos de diferença dos meus companheiros,
eu não participei, logicamente, da promoção, da escolha a 4 estrelas. Eu atingi a idade limite no posto 1 mês antes da promoção a 4 estrelas. Em síntese, é isso. E eu sinto satisfação de ter aproveitado esses 44 anos, ter contribuído para o desenvolvimento do país, ter contribuído para o desenvolvimento dos meus filhos e da minha família. Obrigado, o Ricardo. Muito bem. General, o senhor destacou aqui, dentre outros aspectos, o fato do senhor ter ingressado na academia em 1969 para iniciar a sua carreira. Apenas 5 anos depois do advento de 31 de março de 64. E, obviamente, o senhor ainda um estudante, né, um cadete lá da Academia Militar, sabemos todos, alguns com uma opinião, outros outra, mas sabemos todos o que se passou naquela altura. Eu queria, da sua opinião, o senhor entende que o episódio de 64, que certamente impulsionou a sua decisão, foi algo positivo ou negativo da história do Brasil? Deputado Ricardo Salles, eu não parei para raciocinar em cima disso. O que me impulsionou na minha carreira, logicamente, foi a minha vocação de querer ser soldado e foi uma necessidade da minha família. Entrar nessa situação, se foi bom ou se foi ruim, o movimento de 64 é polêmico. É polêmico e eu, deputado, se o senhor me respeitar pela minha história, eu não gostaria de entrar nessa seara. Obrigado, deputado. A pergunta tem pertinência, general, pelo fato de que o regime de 64, cuja corporação que o senhor integrou foi talvez a principal precursora ou motivadora daquele movimento, e eu lhe pergunto se o senhor é daqueles que a classificam como revolução ou como golpe. Porque a visão daqueles que... Desculpa, isso não tem pertinência. Tem pertinência, não tem pertinência absoluta. A senhora não é advogada de defesa. A senhora não é advogada de defesa de ninguém. Não. A senhora fala na sua vez. Não, deputado. A senhora fala na sua vez. Eu vou falar. Fale na sua vez. O militar tem que responder. Deixa eu só... Atenção, eu vou... Atenção... Deputados, eu vou fazer um comentário que vale... Eu vou fazer uma orientação à deputada Gleisi que vale para os demais parlamentares. Como já foi dito aqui anteriormente, o direito ao silêncio poderá ser utilizado pela testemunha, uma vez que existe o respaldo do habeas corpus para isso. Porém, quem decide se irá utilizá-lo ou não é a própria testemunha. Não cabe a Vossa Excelência esse tipo de levantamento ou posicionamento. É ele que... Com certeza não é meu objeto. Presidente, passa o requerimento para o relator. Ele não está entendendo. Pode falar, gente. Só um minutinho. Qual é o artigo, deputado? Qual é o artigo? Só um minutinho, deputado. Só um minutinho. Calmem, deputados. Calmem, que a testemunha, como eu disse antes, pode ela solicitar o silêncio devido. Mas eu vou escutar a sua questão de ordem. Qual é a sua questão de ordem, deputado? Senhor presidente, a questão de ordem, Vossa Excelência, com muita pertinência, falou que a pessoa convidada, o general Gia Dias, ele poderá ficar calado ou opinar. Agora, o relator, ele tem que trabalhar o objeto da discussão. E, com todo respeito à fala do deputado Ricardo Salles, essa pergunta que ele fez não tem nexo causal com a CPI do MST.
deputado, eu vou lhe responder novamente. Cabe aos parlamentares fazerem os seus questionamentos. Se a testemunha, assim, quiser permanecer em silêncio, ela pode. Agora, nós não temos aqui a intenção e nem faremos qualquer tipo de proibição a qualquer fala de um parlamentar. Prossiga, deputado. General, eu vou repetir a pergunta. Simplificar a pergunta. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. Bom, eu obviamente esperava a resposta, porque quem entende, e aqui um bom recado aos demais militares, quem entende que 64 parou um movimento de avanço do comunismo do Brasil, que com Jango estava uma bagunça danada. Vai voltar de novo. Fica quieto aí que nessa vez fala. Vai voltar de novo. Quem entende que interrompeu, eu acho que os militares... Tem que zerar o meu tempo aí. Por exemplo. Deputados, nós temos quantos inscritos aqui? Nós temos 23 inscritos após o relator. Pode voltar mais um minuto. Nós temos 23 inscritos após o relator. Eu vou repetir. Cabe à testemunha, e assim ela tem total direito, de fazer o posicionamento de permanecer em silêncio. Então, independente de quem vai perguntar, a testemunha exercerá o seu direito ou irá também responder. Prossiga, deputado. Mais um minuto. Vou retomar. General, repito, a força, o Exército Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Ô, deputada, o senhor aguarda. Prossegue. Coloca mais 30 segundos, por favor. Mais 30 segundos, por favor. Deputados. Deputada. Ela é da comissão. Deputados, vamos prosseguir com a relatoria. Obrigado. Bom, vamos retomar. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre isso, porque isso diz respeito à instituição que o senhor serviu por 40 anos. O relator tem 34 minutos. Se os senhores continuarem, interrompendo, nós vamos continuar muito tempo aqui. Tranquilo. Ok, tranquilo. Calma, deputado. Dá 30 segundos, por favor. Vamos voltar aqui aos trabalhos. General, vou repetir. A pergunta se justifica para que nós saibamos se
neste horizonte de tempo, de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64? Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito, muito ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de 3 estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Última oportunidade, os seus militares, seus colegas estão assistindo. Vamos respeitar a fala do testemunha, por favor. Pode falar. Pode falar. Deputado, isso não é objeto da investigação dessa comissão. A minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. Então, como o senhor se recusa a se posicionar a favor da história da sua instituição, eu vou prosseguir. Eu fiz um levantamento com os oficiais, seus colegas, contemporâneos ou não, da Academia Militar. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na Academia Militar. 2 foram expulsos e 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da Academia Militar? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Presidente. O senhor pode usar o microfone, né? Está desligado o senhor. Alô, som. A testemunha irá responder, depois eu respondo a questão de ordem. Qual é a resposta? Alô, alô. Deputados, olha só, eu vou... A testemunha já falou que vai permanecer em silêncio. A testemunha acabou de informar que vai permanecer em silêncio em relação a este questionamento. Ok. Eu vou passar a palavra para a sua questão de ordem, deputado. De ordem. A testemunha... Qual é o artigo, deputado? 36, senhor presidente. Qual é? O artigo... Claro. Qual é o artigo? Só um minutinho. Qual é o artigo? Só um minutinho. Deputados, atenção. Se nós tivermos mais questões de ordens protelatórias, se as perguntas não são pertinentes, cabe à testemunha silenciar. Não adianta, não vai ser cada questionamento que nós vamos aceitar as questões de ordem. A questão de ordem, se for de cunho
Só um minutinho. A questão de ordem será respondida nesta vez, mas eu lembro claramente que a testemunha pode permanecer em silêncio. Eu não vou aqui verificar se os deputados da direita, do centro, da esquerda, vão fazer questionamentos pertinentes. Eu vou esperar e ele responde ou não responde. É assim, e esta testemunha tem o direito, por habeas corpus, de permanecer em silêncio. Pode acontecer... Deputado, estou falando, deputado. O senhor permaneça. Na sua oportunidade, o senhor fala. Na sua oportunidade, o senhor fala. Como é o nome do deputado? Aquele deputado? Não, aquele ali. Posso continuar? Deputado Paulão. Estou falando com o deputado Paulão. Deputado Paulão. Argumente a sua questão de ordem. Senhor presidente, a minha questão de ordem não é protelatória, senhor presidente. A questão de ordem é o seguinte. Foi definido o convocatório, o convite. O coronel G. Dias está aqui respondendo as perguntas. Ele tem direito de fazer silêncio. Mas é necessário a gente qualificar o debate. A fala do relator, ela desqualifica, entra no campo pessoal. O objeto é a CPI, não está tendo nexo causal. Aí o objeto nosso é desqualificar essa CPI, senhor presidente. O senhor, inclusive, que é um homem também do Exército Brasileiro, poderia, inclusive, estar fazendo defesa do coronel G. Dias, já que o relator está desqualificando um companheiro seu de farda. Isso é atacar a moral de um cidadão, senhor presidente. Não tem nexo causal com o objeto. Ok. Deputado Paulão, essa questão de ordem já está decidida. Nós vamos atentar e eu vou pedir para o deputado Ricardo Salles, ok, para continuar. Vamos continuar. Restitui o tempo aí, meus 35 minutos. Prossiga, Ricardo. Vamos retomar, então, aqui a fala, senhor presidente. Eu vou chegar, deputado Paulão, rapidamente ao esclarecimento só um minutinho, questão de qual é o ordem. nexo de causalidade Só um minutinho, entre as deputado perguntas Ricardo. que estão sendo feitas. Só um minutinho, questão de ordem. Qual é o artigo, deputada Sâmia? Presidente, artigo 15, com o inciso 8º e também o artigo 41, inciso 2º. Presidente, ambos os artigos dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros até hoje chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Milhares de mães que até hoje choram porque seus filhos tiveram que enfrentar os horrores da ditadura militar. Deixa terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. Inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal, que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN
Não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN. Não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas, na verdade, está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamentar. Obrigado, deputada. Essa matéria não é questão de ordem. Vamos prosseguir com a oitiva. Bom, a deputada que não gosta de ser interrompida, mas é a que interrompe todo mundo, precisa, fica na sua aí, da sua questão de ordem. A sua fala omite, deputada, você que corta, interrompe e ofende todo mundo, depois se vitimiza. Esquece que nesse exato momento os países que você apoia e o grupo que te apoia, que é a Frente Nacional de Luta, cujo líder, marido da sua assessora, vai estar aqui na quinta-feira, aí vai explicar bem a sua relação política com o Zé Rainha. Esse grupo e essa turma de esquerda é a efetiva demonstração presente do que você está dizendo que é crime contra as pessoas. A Venezuela, Cuba, a Nicarágua e tudo isso. Portanto, eu acho que sim, ao contrário do general que não quis se manifestar, eu acho que 64, apesar dos problemas que teve, e não dou esses descontos, foi melhor o Brasil ir para o lado da direita do que ir para a esquerda. Basta ver o que aconteceu com Cuba, Venezuela e Argentina. Dito isso, deputada, fica quieto aí, Marcon. Dito isso, vamos continuar aqui. Por que eu fiz esses questionamentos, general? Porque o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à legítima defesa, o desrespeito às pessoas praticadas pelo MST e vários outros grupos, inclusive a Frente Nacional de Luta, umbilicalmente ligada à deputada que vem sempre interrompendo os colegas, isto vai totalmente contra os estamentos constitucionais. E foi justamente para defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário. Porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda. Porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui. Olha a turma que interrompe. Vamos lá. Por que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Não tem questão de ordem nenhuma. Aqui, a questão aqui é a seguinte, presidente. A questão é muito simples. Ele vai terminar de fazer a pergunta e nós vamos dar a questão de ordem. Eu estou no meu tempo, eu vou fazer, como diz a deputada, eu estou no meu tempo. Respeite. A questão que está sendo trazida... Mas ninguém falou nada. Por favor, vamos... Por favor, eu vou aceitar. Doutor,
Eu vou aceitar a orientação. Deputados, por favor. Por favor, deputados. Por favor, deputados. Deputado Éder, por favor. Deputados, por favor. Retirem. Por favor, retirem. Ok. Deputado Éder, por favor. Eu peço aí que o pessoal... Retira para mim, por favor, solicita. Eu aceito aí o acolhimento do deputado. Aceito o acolhimento do advogado, por favor. Só um minutinho. Retira para nós ali, por favor. Deputado Éder, por favor, vamos respeitar aqui. Só um minutinho. Ele está falando e após a gente vai dar a questão de ordem. Tem que somar mais um minuto. Joga ali, por favor. Éder. Deputado Éder. Por favor. Eles travaram, estava no pause. Estava no pause. Todos eles quando pedem, dá mais um minuto ali. Um minuto. Deputados, ele vai terminar o questionamento e a gente vai dar... Vamos escutar a questão de ordem. Por favor, termine o seu questionamento, deputado. General, vamos voltar aqui. O motivo da pergunta, Paulão, foi justamente para situar ideologicamente aonde se insere a testemunha. Porque, evidentemente, espera a sua vez, há uma questão de alinhamento com o governo do presidente Lula e com as omissões que têm sido praticadas. A carreira militar, a senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Deputados. Depois não adianta se vitimizar, não. Vamos continuar aqui a interpelação. Eu já informei que eu vou escutar a questão de ordem após a pergunta Vamos lá. do relator. Está interrompendo de novo, outra que gosta de se vitimizar. Vamos lá. Bom, general, vamos continuar. As perguntas têm um escopo claro de situar qual é a sua opinião político-ideológica em relação aos fatos relativos às invasões de terra. Eu fiz o histórico justamente para lhe dizer que a Força, Exército, que o senhor mencionou com muito orgulho, 40 anos de serviço, 44, é majoritariamente contra tudo isso que está acontecendo. E o senhor, como general de 3 estrelas, esperava-se que fosse contra também. O fato do senhor não ser contra explica muito o senhor não se posicionar sobre 64. E, por fim, para encerrar esse capítulo do enquadramento, espera a sua vez, que não é agora. O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia. 29 minutos ali, 29 minutos. Ok? O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia, que o senhor, à época da rebelião da PM no Estado, foi se confraternizar com o hoje senador Jacques Wagner. E por isso foi punido pelo Exército pela 2ª vez. Não bastasse o episódio de 75, da cola na prova final da academia, o senhor foi se envolver e recebeu homenagem do Palácio do Governo, à época do depois ministro governador Jacques Wagner. Então, como o senhor fez o compromisso de dizer a verdade, esta é a verdade. General, não interrompa que não é a sua vez. Esta é a verdade. Toda essa história, por toda essa... Fica quieto, você foi caçado por desviar dinheiro da UMST, não encha a paciência. A questão, general, a questão é muito simples. Caçado por desviar dinheiro não tem voz aqui, não. Bom, a questão aqui é muito simples. Deputados, Feita essa consideração,
Deputados, vamos, deputados, Passado por desviar dinheiro. Aliás, essa CPI vai expor o seu desvio de dinheiro. deputados, Vamos lá. prossiga com o questionamento, deputado. Desviador de dinheiro. Manipulador de miserável. Deputados, Trambiqueiro. deputados, atenção, deputados, todos os senhores terão oportunidade de fala. Eu já falei que nós não temos aqui como cercear e nem iremos cercear a voz de ninguém nas suas falas. A palavra está com o relator. Prossiga, relator. Muito bem. Senhor presidente, agora bem enquadrada a questão sobre a escolha ideológica e sobre o lado que aparentemente adotou o general, vamos à questão específica aqui. O senhor participou, na qualidade de membro da transição, da elaboração do decreto 11.331 de 2023, que define, dentre outras questões, como deve se portar o GSI diante das ameaças de terrorismo. O senhor participou da elaboração do decreto? Não. Bom, mas foi feito pelo seu grupo de transição durante o governo. Portanto, grupo de transição esse que o senhor participou. Está aqui o seu nome no grupo. Bom, então vamos confrontar a documentação depois. Mas, de qualquer forma, participando da elaboração do decreto ou não, o fato é que este decreto define, e eu vou ler aqui, da seguinte forma. Atribuições do GSI. Realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes ao terrorismo e as ações destinadas à sua prevenção e sua neutralização e intercambiar subsídios para avaliação de risco e ameaça terrorista. Então, aqui os incisos e artigos pertinentes ao decreto, não vou alongar nisso. Por outro lado, os parâmetros dos manuais militares definem as seguintes questões como referência de terrorismo. Violência física ou psicológica ou ameaça de violência, amplamente presente nessas invasões que nós temos visto no período em que eu estava à frente do GSI. Violência contra pessoas ou propriedade pública ou privadas, alvos diretos, visando alcançar alvos indiretos, sensibilizando o público em geral ou pressionando o governo para tanto, exatamente a defesa que se faz aqui. 3. Geração de medo ou terror, acontece amplamente nessas invasões e nesses crimes. 4. Violência dirigida primeiramente contra os civis, é o caso dos proprietários. 5. Motivação política, ideológica, social, religiosa, filosófica, étnica ou racial. E, por fim, coerção direta sobre as vítimas, visando constranger o poder público a fazer ou deixar de fazer algo no campo político ou administrativo. Essa é a definição dos manuais militares presentes, que, conjugado com o decreto, deixam claro a atribuição do GSI, que o senhor comandou durante 3 meses, de monitorar, informar e agir, nem que fosse disseminando, como no passado foi feito, às autoridades de segurança pública dos respectivos estados, onde tais medidas deveriam ser tomadas diante das invasões, iminentes ou concretas havidas naquele período. Pergunto, quantos relatórios de risco de invasão de terras, de crimes correlatos, seja na iminência ou recém-realizados, o senhor, através do GSI e da ABIN, encaminhou às secretarias de Estado da Segurança Pública? A ABIN ficou sobre a égide do GSI do dia 2 de janeiro até o dia 1 de março. O senhor, somando os dias, dá exatamente 38 dias em que a ABIN ficou sobre a gestão do Gabinete de Segurança Institucional. Neste período, eu não recebi, através do Correio Sisbin,
que é órgão de trâmite de documento do Sistema Brasileiro de Inteligência, nenhum relatório concernente ao assunto em epígrafe. Muito bem. Então, o senhor reconhece aqui que a ABIN, sob a sua administração, não gerou os relatórios para os quais o decreto e o manual aqui referido determinam. Não gerou os decretos. Não gerou os relatórios. Senhor presidente, eu estou insistindo na minha questão de ordem. Ok, deputada. Ele vai... Já perguntou, deputada? Qual é a sua questão de ordem, deputada? Só tem que liberar. Com base no artigo 175, inciso 1, 3, e também com a decisão do HC concedida ao general G. Dias. É óbvio que o senhor não 3 pode... minutos ali, por favor. É óbvio que o senhor, como presidente, não pode intervir no conteúdo das falas, mas pode muito bem estabelecer o seu curso de acordo com o regimento interno e na sua forma. O regimento interno é claro de dizer que, em uma proposição, não se pode desviar da questão em debate e nem usar linguagem imprópria. Isso está no artigo 175. E na decisão do habeas corpus, que Vossa Excelência leu para nós antes de iniciar, além do silêncio que é concedido ao general G. Dias, diz claramente no terceiro item, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. O que nós vimos nessa sessão foi uma pleia de constrangimentos, foi um molestamento que estão fazendo ao general G. Dias, seja pelas palavras do relator, que quer colocar na boca do general G. Dias algo que ele não diz e quer tirar dele um sentimento que ele também não expressou, seja agora nessa coisa feia aqui da CPI, de mostrar uma melancia para ganhar as redes sociais, porque é isso que essa gente gosta de fazer, inclusive desrespeitando o general. Então, Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, tem o dever de intervir no curso. Quero dizer para Vossa Excelência que foi muito correto o fato de Vossa Excelência retirar daqui aquele pedaço de melancia e acabar com a palhaçada e o circo que estava se formando. Mas nós temos que respeitar o depoente. Se ele não responder, está no direito dele não responder. Ele não pode ser molestado, ele não pode ser constrangido. E aqui foram trazidos fatos que não têm nada a ver com a discussão. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aliás, já falei aqui mais de uma vez, foi criado em 1984, e não antes de 1964. Foi criado no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, e foi resultado da luta de agricultores pequenos que tiveram suas áreas alagadas pela barragem de Itaipu e outras barragens que se formaram ao longo do rio Iguaçu. Foi essa luta que foi criada, não tem nada a ver com ideologia, com comunismo, tem nada a ver. Sistematicamente tenta se ligar. Então, o que foi feito aqui é um constrangimento. Eu quero pedir desculpa, general G. Dias, desculpa. Essa casa não podia ter feito isso, essa comissão não podia ter feito isso com o senhor. O senhor veio aqui prestar o depoimento, veio amparado no habeas corpus, veio com direito estabelecido. Parabenizar aqui o doutor Calegari pela intervenção que fez para restabelecer a ordem. Então, desculpa, general G. Dias, porque aqui o que nós tivemos foi uma demonstração de desrespeito, covardia, desvio do objeto que tinha que ser colocado e desrespeito total à sua situação. Então, nos desculpe por isso. E reiterando, se é para discutir MST, é para discutir MST. E se o general diz que não recebeu nenhum relato, não recebeu nenhum relato. Se quer perguntar se foi feito ou por que não foi feito, aí pergunta-se a ABIN e não ao general. Ok. Deputada Gleisi, a senhora tem parcela de razão, e até vou lhe expor que o doutor André Calegari, na sua primeira oportunidade que ele se pronunciou, nós já atendemos ele, que é a defesa. Nós não podemos fazer o mesmo com deputados que se dizem de governo ou de oposição, senão realmente nós iríamos cercear a palavra de vários parlamentares aqui. Então, enquanto o parlamentar estiver falando, nós vamos respeitar a sua fala. Agora, se o doutor André Calegari assim julgar e levar a pauta a essa presidência, nós vamos analisar. Muito obrigado. Prossiga, por favor. Muito bem. Então, vou recolocar a pergunta. O senhor não recebeu, já referiu. Pergunto, o senhor tem conhecimento se a ABIN produziu esses relatórios? Todo relatório que a ABIN produz, no seu final, tem lá uma palavrinha, difusão. Ela distribui o relatório, normalmente,
para as áreas interessadas do sistema SISBIM. O sistema SISBIM é um colegiado. A ABIN é um órgão de administração direta do setor público, em que tem, sob sua gestão, 26 superintendências, e está, na realidade, na aditância de 18 países. Então, normalmente, todo relatório que chega ao gabinete, ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele chega primeiramente ao secretário executivo e ao chefe de gabinete. E ele é extraído do computador por um sistema de criptografia. Bem, aí o ministro toma conhecimento e vê na difusão para onde foi este relatório. Então, eu não recebi, no 38 dias, um mês, um pouquinho, em que a ABIN ficou sobre a minha gestão, nenhum relatório. Haja vista, senhores deputados e deputadas, a ABIN, quando o doutor Saulo assumiu, ela estava em fase de recomposição, mudança dos superintendentes, mudança dos diretores internos e reestruturando a sua gestão interna. Eu, como ministro, não recebi nenhum relatório de inteligência pelo sistema SISBIM. Obrigado, general. Bom, o relatório, o senhor já mencionou que não recebeu. Nós vamos, evidentemente, proceder à formalização ABIN através do órgão próprio aqui da Câmara dos Deputados, que faz o monitoramento das questões confidenciais. Eu sugiro, deputado, para facilitar o trabalho do senhor, o Senado tem um órgão de gestão e controle da ABIN, um órgão externo. Sim, a Câmara faz parte. Não, a SECAI. A SECAI faz esse papel de órgão externo. Na realidade, a ABIN ela tem vários órgãos de gestão que fiscalizam ela. O sistema, um é a ABIN, o outro é o TCU, o outro é a SECAI. Então, a SECAI ela tem por obrigação, viu, deputado, de fazer isso. Eu acho que isso é bom para vocês, porque vocês têm noção, na realidade, do trabalho interno da ABIN, gestado, logicamente, por essa gestão externa da comissão mista. Obrigado, deputado. O representante da Câmara dos Deputados na SECAI é o deputado Zaratini. Foi eleito na Comissão de Relações Exteriores, da qual eu faço parte, e, portanto, através daquele órgão dessa casa, nós teremos acesso a esses documentos. Mas a questão que remanesce, general, diante de tantas invasões, como eu disse, há um contraste absurdo e absoluto entre o período que precede a assunção do cargo pelo presidente Lula e os seus ministros, dentre os quais o senhor, e o período subsequente, de 1º de janeiro até, se eu não me engano, 7 de março, em que a ABIN foi transferida formalmente, 1º de março que seja, transferida para a Casa Civil. O que ocorre? Esse contraste entre 0 invasões, ou próximo de 0 invasões em 2022, e um grande número de invasões logo nos 2 primeiros anos de 2023, não foi objeto de deliberação entre os ministros relacionados à segurança nacional, ABIN, GSI, etc., sobretudo diante desses dispositivos legais que eu me referi. Quer dizer, não houve nenhuma discussão no âmbito da inteligência federal sobre a preocupação diante dessas invasões? O deputado, eu não recebi nenhum relatório, mas eu gostaria de salientar algumas ideias que poderá, logicamente, contribuir com o trabalho dos senhores, que eu tenho certeza absoluta que é extremamente relevante para adequar todo o sistema do movimento sem terra. O sistema ABIN ele tem 3 subsistemas. O primeiro subsistema é o econômico e financeiro, que o gestor disso é a COAF. O segundo sistema é o sistema da defesa, sistema de inteligência da defesa, é o SINDE.
E o terceiro subsistema extremamente importante aqui para essa CPI é o sistema de inteligência de segurança pública, que é gestado pela Senasp. Então, na realidade, a grande fonte de informação sobre movimentação de invasão de propriedades é a Senasp. A ABIN, ela em grande realidade, ela produz conhecimento estratégico para o país, assessorando o presidente nas áreas de maiores ameaças. Obrigado, deputado. General, a produção de conhecimento estratégico para o presidente da República contemplou o número absurdo de invasões que se iniciaram em 1º de janeiro ou não? No meu período, não, porque eu não tenho informações de invasão nesse aproximadamente um mês. A única invasão que eu tenho conhecimento através da imprensa foi dia 27 de fevereiro, que invadiram propriedades da Suzano, na Bahia. É o único que eu tenho conhecimento através da imprensa. Deputado, com muito respeito ao senhor, pós a assunção da Casa Civil, eu não posso afirmar nada. Eu acho que solicitar informação para a BIM, solicitar informação para a SECAD, se faz extremamente presente para trazer informações para os senhores. General, nós tivemos 12 invasões em janeiro e 17 em fevereiro. A última e mais retumbante, uma das últimas e mais retumbante foi, evidentemente, a da Suzano, a que o senhor se refere, que, aliás, cujo diretor, vice-presidente, estará presente aqui na comissão nos próximos 15 dias. Mas houve um número enorme de invasões no país nesses 2 meses. Seja como forma de chantagear o governo, como forma de chamar atenção para a causa, isso é uma outra discussão. Mas teve um número crescente de invasões neste período. Eu não posso aceitar como minimamente razoável, até porque fui ministro como o senhor, que nas reuniões de ministério, ao menos aqueles mais próximos ao presidente Lula, não se tenha discutido, não se tenha enquadrado, não se tenha valorado as invasões de terra no país, sobretudo como ameaças nesses exatos termos que o senhor acaba de se referir, que é a obrigação estatutária, regulamentar, regimental do órgão que o senhor comandou. Então, eu vou reformular a pergunta. Quais foram as ações, análises, perspectivas, ainda que no âmbito político do GSI, munido desses elementos do sistema de segurança, da ABIN e de outros órgãos, qual foi a postura adotada pelo então ministro do Gabinete Institucional diante de evidente e inescapável cenário de conturbação na propriedade privada no campo do Brasil. Não tenho conhecimento, o deputado, eu não tenho conhecimento, não posso fazer nenhuma afirmação sobre isso. Veja, general, isso só denota uma certa conivência, omissão, alinhamento deste governo que o senhor participou da mais alta cúpula, o senhor que esteve com o Lula, como disse, de 2003 a 2010, depois, agora, como seu ministro, e só deixou de ser ministro, evidentemente, depois daquele episódio das imagens dentro do Palácio do Planalto. Não é possível, não é crível que isto não tenha sido assunto seu, como ministro do GSI, ao presidente da República e aos órgãos de segurança federais. Porque se assim for, general, eu vou lhe dar a oportunidade de dizer se assim foi ou não, a situação é muito mais grave do que parece. Um ministro de segurança institucional não dá uma palavra ao presidente da República, e ele, presidente da República, não critica ou não pergunta ou não se informa ao ministro de Estado sobre algo tão grave. Essa é a situação que o senhor está nos contando aqui? Isso não foi tema do governo federal. A senhora espera a sua vez. A senhora espera a sua vez. Gleisi Hoffmann, espera a sua vez.
gosta de interromper. A palavra está com ele aqui, por favor. Deputado, eu não posso ser omisso em fato que eu desconheço. Então, há que se perguntar para outras pessoas, próprio presidente, o ministro do Desenvolvimento Agrário. Eu não posso expressar uma opinião de um fato que não conheço. Não é opinião, general, desculpe. É uma pergunta objetiva. O senhor disse que não tem relatório, etc. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Ótimo. Então, está claro, general, me desculpe, que ou o senhor, como ministro da Segurança Nacional, não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos 2 meses e pouco em que esteve à frente do GSI, ou esse assunto foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, porque não é absolutamente aceitável, num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional, que haja um aumento de instabilidade, insegurança, desrespeito à propriedade privada, desrespeito à produção, à liberdade individual, a tudo isso que nós estamos assistindo, por esses criminosos que invadem as áreas, inclusive públicas, não só privadas, públicas, inclusive áreas de pesquisa, como nós vimos da Embrapa, e o seu gabinete, um Ministério de Segurança Institucional, não é Ministério de Pintura de Porcelana, não é Ministério de andar de bicicleta, é o Ministério de Segurança Institucional, não tem uma palavra para dizer ao presidente da República sobre esses eventos que estão acontecendo. Desculpe, ou o senhor está mentindo, ou a sua administração à frente do GSI foi muito incompetente. É absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo. Ela não é crível. Ela não é crível. Deputada, atenção, atenção aqui, atenção. A palavra, deputados. Deputada Caroline, por favor. A palavra está com o relator e com a testemunha. Agradeço. Muito bem. General, o presidente Lula, quando o indicou ao GSI, o fez, dentre outros motivos, pela sua carreira nas Forças Armadas, pela relação na segurança pessoal que teve ao longo desses 7 anos que o senhor foi responsável pela segurança do presidente Lula. Então, eu estou entendendo, por óbvio, como o senhor mesmo disse aqui, que há uma relação pessoal de confiança entre o senhor e o presidente da República. Há uma relação que transcende a mera funcionalidade do cargo. Vou lhe fazer uma pergunta. Durante este período, nenhum momento, o governo Lula se preocupou, através do GSI, Ministério de Justiça, Secretaria-Geral da Presidência da República, Casa Civil, Secretaria de Governo, em monitorar algo que invade tanto a prosperidade do agronegócio brasileiro. Não é possível que isso não tenha passado, ainda que tangencialmente, pelo GSI e pela sua administração sobre a ABIN. Não é possível acreditar nisso. Porque se isso é verdade, é um absurdo maior ainda. Que não houve, dentro do governo, movimento, à época, para monitorar, identificar e dar destino a essas questões no governo, na época que o senhor participou, à frente do GSI? Deputado Ricardo Salles, eu só posso falar da gestão do meu ministério e, nesse período de 38 dias, aproximadamente 38 dias, eu não tinha nenhuma informação e não participei de nenhuma reunião com o presidente relativo a este assunto. Muito obrigado, deputado. Só uma dúvida. Por que o senhor diz 38 dias? 1º de janeiro a 1º de março
Não são 38 dias. O senhor não tomou posse no dia 1º de janeiro, junto com o presidente da República? O GSI já estava com a BIM já era do GSI. Depois. Bom, que seja, 2. Então, de 1º de janeiro a 2 de março... úteis. Tá bom. Úteis. Entendi. Não tem invasão sábado e domingo. Deixa eu lhe dizer que domingo agora, general, domingo, foi quando a turma aqui da Balbúrdia invadiu a Embrapa, 1.000 e poucas pessoas invadiram lá para fazer bagunça. Então não tem essa de dias úteis. O senhor foi ministro por muito mais de 38 dias. Não tem a menor diferença se é dia útil ou se não é. As invasões acontecem sábado, domingo, feriado, todas as datas. Senhor presidente, eu vou facultar aos colegas aqui a oportunidade de fazer perguntas, reservar o meu tempo para perguntas futuras. Obrigado. Omissão ou ação contrária a seus deveres oficiais, mais precisamente quanto ao fornecimento de imagens das câmeras de segurança que solicitamos através da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 23. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Solicitações da CPMI. Em 11 de julho de 23, nós aprovamos 7 requerimentos na CPMI solicitando imagens do circuito das câmeras do Ministério da Justiça. Estas referem-se aos eventos de 8 de janeiro e detalhamos o escopo dos pedidos, que varia desde imagens específicas até registros mais amplos de câmeras em outros locais de Brasília, incluindo um pedido para análise por especialistas em inteligência artificial. 3. Respostas e atitudes do Ministério. Inicialmente, o ministro da Justiça nos pede uma extensão de prazo de entrega das imagens, que concedemos. Contudo, após essa extensão, o ministro decide não fornecer imagens, alegando uma investigação em curso e sugerindo que a solicitação deve ser feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. 4. Intervenção do Supremo Tribunal Federal. Em resposta, e com certeza surpreendeu o ministro Flávio Dino e sua equipe, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Ministério da Justiça a entregar as imagens diretamente a nós da CPMI. Ele afirma que não devem existir obstáculos para esse compartilhamento. No entanto, ao invés de nos atender diretamente, o Ministério contata a Polícia Federal. 5. Acusações contra o ministro. Nós somos 15 que subscrevem, 15 parlamentares que subscrevem essa representação. Nós acusamos o ministro Flávio Dino de adotar medidas protelatórias a não entregar prontamente as imagens solicitadas e, quando o faz, essas são insatisfatórias e não atendem totalmente aos requerimentos. Interpretamos essa ação como um possível esforço para ocultar informações ou manipular evidências. Além disso, destacamos o comportamento do ministro como um desrespeito ao Parlamento e ao Supremo Tribunal Federal. 6. Implicações e gravidade das ações. Salientamos que a atitude do ministro Flávio Dino, ao ignorar os requerimentos e contrariar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, comete o crime de prevaricação, pois suas ações podem estar orientadas por interesses pessoais, desconsiderando seus deveres oficiais. Enfatizamos que sua posição de destaque, por ser ministro, amplifica a gravidade desse cenário. E para concluir, senhores, número 7, conclusão e pedidos. Nós concluímos que essa situação destaca a essência da transparência e da cooperação entre os poderes, pilares de uma democracia. A aparente relutância do ministro em compartilhar as informações compromete nossa função investigativa e abala a confiança da população nas instituições. Assim, solicitamos a abertura de um procedimento legal para avaliar as ações do ministro
focando no crime de prevaricação. Estivemos, então, com a vice-procuradora Lindora Araújo, que vai em diálogos com Aras, Augusto Aras, que não nos atendeu por estar fora de Brasília, para verificar se procede ou não essas acusações. Lembrando que o ministro Flávio Dino, qual pessoalmente não tenho nada contra, inclusive ele deveria respeitar a casa qual ele é licenciado, ele é um juiz, tem experiência, já serviu o Brasil em diversos cargos públicos, e entendemos que o ministro da Justiça, fazendo obstáculos a uma investigação que compromete o Senado Federal e a Câmara Federal, é uma coisa antagônica. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma que atos graves do dia 8 de janeiro, o qual ninguém compactua, ninguém compartilha e ninguém aceita, depredação, invasão, acusação inclusive de terrorismo, de golpe de Estado, que apenas 2 câmeras tenham sido enviadas para a CPMI. Eu, pessoalmente, já estive diversas vezes no Ministério da Justiça. Devem ter pelo menos 10 câmeras em cada andar. Só não tem câmera nos banheiros do Ministério da Justiça. Já estive pessoalmente na sala do ministro, enquanto era o André Mendonça, Sérgio Moro e o próprio Anderson Torres. Então, entendemos que medidas que estão sendo tomadas pelo ministro estão sabotando as investigações de dezenas de parlamentares, inclusive com pedido de um parlamentar do Maranhão também, para que essas imagens fossem disponibilizadas. E agradeço ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, de prontamente ter orientado, autorizado o envio das imagens para a CPMI. Muito obrigado, eu abro a palavra aqui para os demais parlamentares que apoiam a iniciativa. Há que se ressaltar 2 coisas desse processo. Primeiro, que é um escárnio o que o ministro Flávio Dino vem fazendo com a CPMI. Até porque uma CPI ou uma CPMI tem poderes próprios e não precisa pedir a benção a ninguém para tomar suas atitudes. Quando ela vota que quebrou sigilo e está pedindo, e está solicitando que seja entregue as imagens, ela não precisa que o ministro diga que vai pedir para o ministro do Supremo, porque há poderes próprios de uma CPMI ou de uma CPI, senão não haveria razão para existir, seria audiência pública. Uma CPI tem poder de justiça e poder de polícia, não precisa pedir a benção a ninguém. Na verdade, ela acelera um processo investigativo de qualquer lugar, dentro do escopo da CPI. E nós estamos aqui porque nós somos autores, nós assinamos, o autor da CPI está aqui, no fato determinado, o deputado André Fernandes, mas a ele não foi dado o direito de presidir. Mas nós que assinamos, perdemos os direitos. E quem não assinou e que não queria a CPI, e nós entendemos hoje o porquê de protelar tanto algumas pessoas que foram convocadas e desconvocadas, como a questão desse que ouvimos hoje, do fotógrafo, nós entendemos em uma palavra dele o porquê tanto medo. Ele disse que naquele dia que lá ele esteve, ele viu a Força Nacional parada no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí um senador pergunta e um deputado, você viu? Ele disse, vi. Você fotografou? Ele disse, fotografei. E foi nesse estacionamento que ele parou o carro dele. Veja que a movimentação era tão pequena, estava parada a Força Nacional, e eles não querem a convocação do diretor da Força Nacional. Estão brincando, é um escárnio. Não tem nenhum menino nessa questão. O que nós queremos é esclarecer. Os patriotas, as pessoas simples que foram presas e que estão presas ainda por uma tornozeleira, elas ainda vão responder o processo que vai de incitação a terrorismo, quando na verdade tem vandalismo, efeito crucifica. Agora terrorista não. Precisamos achar pelo menos 2 César e Batista ali para dizermos que tem terrorista. Então, o escárnio, e hoje esse depoimento, com muita clareza, e na minha cabeça mostra que ele estava ali cumprindo um roteiro, ele não foi agredido por ninguém, vê-se nas imagens, ninguém levantou um braço para ele, muito pelo contrário, para abraçar, rever as imagens,
refazer, e eu mostrei para ele a foto que rodou o mundo, e ele afirmou que a foto é dele. Quando ele disse que apagou as fotos, mas a foto que rodou o mundo é dele. Então é o seguinte, se ele estava cumprindo o roteiro, quem o contratou? Qual é a empresa? Porque ali é um documentário para dizer que houve um golpe no Brasil. E na verdade, nada disso. Nós sabemos que esse relatório já está pronto, não temos nenhum tipo de dúvida. A quem eles querem criminalizar, nós não temos dúvida nenhuma e sabemos o caminho que nós queremos e que nós vamos tomar. Nós não podemos viver esse escárnio que está acontecendo à CPMI por conta de um ministro. Eu me lembro aqui, para encerrar, que quando fui presidente da CPI do narcotráfico, o ministro era o senador Renan Calheiros. E ele foi chamado à CPI, e ele foi. E a razão de algumas prisões que aconteceram nesse país, os mais novos não sabem, as prisões que aconteceram no Acre, de um crime de alta periculosidade dos criminosos do Acre, foi exatamente por conta da ajuda do ministro que foi à CPI do narcotráfico. Naquela ocasião, tem muitos jornalistas aqui mais antigos que cumpriram tudo aquilo lá. De maneira que nós cumprimos o nosso papel e vamos cumprir o nosso papel até o final. A história nos colocou aqui nessa situação. E por isso, na verdade, nós queremos esclarecimentos como o Brasil quer, para saber de fato qual que é a verdade e o que esse governo tem a esconder. Só rapidamente complementar, você pode olhar aqui os partidos que têm senadores e deputados participando desse ato, dessa denúncia. Não é uma coisa de um partido, são vários partidos. Tem aqui deputado do PP, republicanos, senador do Novo, do PL, e todos os votos que nós demos nessa CPMI foi para investigar tudo. Ninguém está entendendo, e a população está compreendendo lá fora, por que de tanta blindagem a poderosos. É para quê? É para que não vejam uma omissão do governo que poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8? É isso? Eu fui candidato a presidente do Senado e lancei no dia 8 de dezembro a minha candidatura na frente do Congresso Nacional. Para eu entrar, tive que rodar meia Brasília, porque não dava para entrar pela esplanada. Por que foi tão fácil entrar no dia 8 de janeiro e acontecer o que aconteceu? Onde estava o batalhão presidencial, que ninguém viu? Foi desmobilizado horas antes do ataque, tendo a ABIN alertado 33 vezes ao governo Lula de que isso iria acontecer. 2 dias antes, onde estava a Força de Segurança Nacional? Hoje nós tivemos um depoimento emblemático, simbólico demais. O fotógrafo da Reuters disse que viu lá no estacionamento do Ministério da Justiça algo que a gente está lutando, aprovamos requerimento, mas o ministro Dino não entrega as imagens, entregou uma fração de 5% e olhe lá, mas o fotógrafo disse que viu os militares da Força de Segurança Nacional represados, parados enquanto acontecia o que acontecia e todo mundo viu. Por que esses militares não estavam protegendo o patrimônio público? Então, quem errou por ação, quem errou por omissão, é nosso objetivo buscar. Seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, tem que ser punido. Mas o grupo do Lula, os parlamentares que tomaram de assalto um instrumento da oposição, histórico da minoria, não votam para aprovar requerimentos para vir o comandante da Força Nacional e uma série de outros requerimentos que a gente não está conseguindo fazer essa investigação. Então está havendo uma sabotagem, um boicote, e é importante que a população brasileira saiba disso e tire suas próprias conclusões e que as autoridades sejam punidas quem está obstruindo a investigação. Muito obrigado. Serei claro e objetivo aqui, senhores, no seguinte sentido. Todos os senadores aqui anteriormente disseram algo bem claro. Já não bastasse
A esquerda sequestraram a CPMI, que é um instrumento da minoria. Agora ela conta com a ajuda também do ministro de Estado. Um ministro de Estado que não quer ceder as imagens do Ministério da Justiça, que tem uma visão privilegiada da Praça dos Três Poderes. Hoje, conforme foi dito aqui, houve uma situação, uma fala emblemática do fotógrafo da Reuters, que ele disse: olha, eu cheguei no estacionamento do Ministério da Justiça e vi com os meus olhos, e fotografei sim. Ele dá essa resposta. Ali, a Força Nacional de Segurança. Ou seja, o que é que está acontecendo com essa CPMI? Nós temos aqui, eu tenho aqui ao meu lado, o senador Magno Malta, que por diversas outras CPIs que trabalhou, nunca mendigou pedido de acesso a nenhum outro órgão. Porque a CPMI ela tem os seus próprios poderes de investigação. Então o que eu vejo aqui hoje é que o presidente Arthur Maia foi desmoralizado sim, mesmo não dizendo, mas foi. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A própria CPMI com os seus parlamentares foi desmoralizada e foi desrespeitada. Porque não há que se pedir para tais órgãos fazer com que envie as imagens, afinal de contas, nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não estamos ali para poder investigar. Nós, hoje como oposição, estamos fazendo um trabalho para todo o Brasil ver de que nós não temos nada a esconder, pelo contrário, votamos os requerimentos, inclusive propostos pela relatora, que é amiga do Flávio Dino, e com o intuito, com uma parcimônia de queremos ver até onde essa investigação vai dar, queremos que as coisas estejam claras. E houve quase que um desespero coletivo quando dissemos para poder convocar o diretor da Força Nacional de Segurança. Ou seja, há uma investigação aqui de fato, mas uma investigação seletiva. E o que nós basicamente estamos querendo fazer é com que essa CPMI ela seja algo verdadeiro, algo claro, com transparência, que haja uma investigação séria e não somente uma investigação seletiva, onde amigos são colocados no oculto e os possíveis inimigos são rotulados de terroristas. Nós temos, por exemplo, uma filmagem de todo o trajeto, eu esqueci o nome dela, mas que o sobrenome dela, por coincidência, é Brasil, onde ela entra, ela vem até aqui, entra dentro do Senado e ela comete um incrível ato terrorista de orar durante 10 a 15 minutos. Essas pessoas estão sendo rotuladas de terroristas e, enquanto isso, muitas estão presas com a sua tornozeleira eletrônica, e pessoas de esquerda estão usando a CPMI não para poder investigar, mas para poder fazer uma narrativa falsa de um mentor intelectual enquanto as pessoas estão presas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma frase que é para poder tocar o coração, inclusive, dessas pessoas que estão ali usando isso como palanque político. A justiça tem pressa. Muitas das pessoas ali, como o Magno, por diversas vezes esteve ali, eu não pude ir mais de uma vez, porque não foi me concedido a autorização para ir ali na Colmeia, na Papuda, mas pessoas que têm autismo, pessoas que eram moradores de rua, crianças ficaram durante horas presas, quase que numa tocaia, pessoas tiveram que fazer banheiro químico improvisado, idosos, pessoas com câncer, e simplesmente não há nenhum pio a respeito disso. Então não há que se falar que nós, como oposição, não estamos talvez fazendo um trabalho em vão. Nosso trabalho não é em vão, porque aquele que luta pela verdade para esclarecer os fatos, jamais trabalhará em vão. Essa aqui é a minha fala. Minha fala não tem mais que 30 segundos. O que nós apelamos aqui é para a consciência do ministro Flávio Dino, já que não dá para apelar para os seus sentimentos, porque nós temos milhares de pessoas que foram prejudicadas por esse ato do dia 8, e com a liberação das imagens poderia ficar muito elucidado para todos nós. Cada vez que essas imagens não chegam aqui, lançam mais dúvidas. Dúvidas que agora, mesmo com as imagens chegando, vai pairar no coração de todos nós que somos deputados e senadores, porque isso está demorando tanto, e se elas passarem por algum tipo de adulteração. Então, ao entregarmos esse documento à PGR hoje, nós pedimos que eles pudessem fazer de maneira célere, para que o ministro possa liberar para nós todas as imagens, são mais de 40 câmeras, para que nós possamos analisar e chegarmos a um denominador comum. A CPMI do dia 8 de janeiro, desde o início já falamos, foi sequestrada pelo governo, e o governo que não a queria. Nós já sabemos como ela vai terminar e não precisa ter bola de cristal para isso. Basta ver os ânimos, tanto da relatora quanto do presidente da CPMI. Os ânimos já estão sempre instaurados. Basta seguirmos as mídias sociais ou ver a maneira como é tratado um convidado deles, ou um convocado deles, ou um convidado nosso, um convocado nosso. Então nós queremos esclarecimento, pelo menos para que
o povo possa ver. Já que o relatório já está pronto, nós já sabemos como vai terminar, pelo menos a cada fato dado aqui, nós conseguimos elucidar alguma matéria nesse sentido. Obrigado. Rapidamente, como autor também dessa CPMI, lá atrás pedimos, o sentimento é de tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Tristeza por saber o rumo que a CPMI tomou ao ser sequestrada pelo governo, que muitos integrantes sequer assinaram. Mais feliz em saber que a oposição, sim, quer uma investigação séria, quer uma investigação isenta e que está lutando para que isso aconteça. Só dando uma rápida resposta, hoje tivemos o fotógrafo da Reuters na CPMI e uma boa parte da imprensa esteve ali dizendo que a oposição, pelo menos foi o que o governo quis seguir essa narrativa, que a oposição está fazendo um ataque à imprensa. Sempre fomos a favor da liberdade de imprensa, inclusive sempre defendendo canais como Jovem Pan, Revista Oeste, Terça Livre e tantos jornalistas que foram censurados, como por exemplo Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Alan Frutuoso, comunicadores como Monarque, enfim, sempre defendemos uma imprensa livre e sempre defendemos a liberdade de expressão, enquanto infelizmente muitos do governo estavam aí aplaudindo a censura contra nós. É essa a minha palavra. Obrigado. Uma última fala aqui. Bom, hoje é um dia de, mais uma vez, vitória à oposição, porque o depoimento do fotógrafo da Reuters confirma aquilo que nós já suspeitávamos, de uma total omissão do ministro da Justiça, Flávio Dino, que ele não quer mostrar, não quer entregar as imagens das câmeras do Ministério da Justiça, porque lá fica ainda mais evidente a sua omissão como chefe da Força Nacional de Segurança, não entregá-la como manda a lei, como manda a Constituição, como a responsabilidade que ele tinha de fazer, de entregar esses recursos humanos para evitar que houvesse o dia 8 de janeiro, está explicado. O medo do ministro Flávio Dino, que continua obstruindo os trabalhos da comissão, continua instruindo alguns parlamentares, desconfia até a relatora. A gente percebe claramente até que algumas perguntas que são feitas parecem que são formuladas por pessoas ali que estão com medo que a CPMI avance. Então hoje mais um dia de vitória. Hoje na Procuradoria-Geral da República formalizamos, é o que cabe à oposição, que se instaure um inquérito para apurar a responsabilidade criminal do ministro da Justiça pela sua prevaricação, pela sua obstrução de justiça. Não dá mais para continuar sendo manipulado, inclusive nos submetendo à CPMI. E um recado aqui a todos da imprensa. Recentemente vocês viram a decisão do Supremo de responsabilizar os veículos de comunicação por entrevistas que estão sendo colocadas no ar nesses canais. Então os entrevistados, o que eles falarem agora, o veículo de comunicação também é responsável pela sua fala e possíveis crimes como calúnia, injúria, difamação. Então quem achava que esses superpoderes, que os excessos não chegariam em todos, estão vendo com os próprios olhos. Hoje a população está testemunhando que, infelizmente, alguns não têm limite, rasgam a Constituição se precisar, estabelecem as próprias leis se precisar, tomam decisões sem fundamento, atraem para si investigações que deveriam estar sendo feitas em primeira instância, investiga pessoas que não têm foro prerrogativa de função, tudo isso aos aplausos ou à omissão de quem hoje ainda não percebeu que em algum momento também vai ser alcançado por esses excessos. Fica aqui mais um alerta à imprensa, o que eu falei sobre a decisão do Supremo, como se alguém que cometesse algum crime de trânsito, a montadora daquele carro fosse responsabilizada pelo acidente provocado por esse motorista. Esse é o ponto que nós estamos chegando no Brasil. Imprensa, acorde, faça a sua parte, denuncie, cobre das autoridades que ajam dentro dos limites constitucionais e legais das suas atribuições. O Brasil virou uma bagunça, a democracia está sendo estuprada por algumas pouquíssimas autoridades desse Brasil. A imprensa vai esperar até quando para denunciar esse tipo de arrobo? Esse sim é um atentado à democracia. Nós aqui da oposição estamos fazendo a nossa parte de denunciar dentro da CPMI. Quem achava que a CPMI
não deveria ter sido provocado pela oposição, hoje está enxergando que é o palco que nós temos para denunciar o que já percebemos há muito tempo. Há muito tempo. Enquanto não houver uma unidade de todas pela preservação da nossa Constituição, a perseguição não é só a Bolsonaro, não. A perseguição a todos vai continuar. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Senador. Uma última informação. Quem subscreve essa denúncia, Alexandre Ramagem, André Fernandes, Coutinho Azevedo, Damares, Eduardo Bolsonaro, Evair de Mello, Felipe Barros, Flávio Bolsonaro, Jorge Seifert Júnior, Eduardo Girão, Mário Alfa, Marcos Rogério, Marcos Feliciano, Maurício Marcon e Nicolas Pereira. Obrigado. Bom, obrigado aí. Nós acabamos de sair da PGR, vamos nos encontrar com a procuradora Lindora, exatamente para levar essa queixa, né? Essa denúncia contra o ministro Flávio Dino e por desobediência. O ministro é servidor público, né? Então é o seguinte, e a CPI que realmente sofre esse escárnio e triste saber que sofre esse escárnio e aceita esse escárnio, né? Porque a CPI não precisa pedir bênção para ninguém, não precisa pedir nada para ninguém, ela tem poderes próprios. Nós fomos lá, conversamos, nós assinamos, né? São mais de 15 senadores e deputados federais, essa denúncia contra o ministro Flávio Dino para que ela possa instaurar um procedimento, visto que no ambiente onde se tem mais de 50 câmaras, ele nos manda duas imagens assim, como se fosse um deboche. E foi um deboche, exatamente, depois de tanto tempo, dizendo que só faria se houvesse ordem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes comunica ao presidente da CPMI que deu ordem para que tudo fosse entregue, e tudo que fosse entregue foi entregue, foram apenas duas imagens. Então nós estamos cumprindo o nosso papel. Quem não assinou a CPMI, quem ela não queria, que a sequestrou, realmente está fazendo de tudo para esconder os verdadeiros responsáveis, com o único objetivo de criar uma narrativa mentirosa de que se tentou um golpe no Brasil. O que você acha que pode ter nas outras imagens? A cena clássica que chamou a atenção de todos aqui é aquela cena da porta, onde você fotografa o agressor. E ali nós verificamos 3 fases. Fase preparatória, fase da execução e fase da checagem da imagem. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O agressor criminoso se posiciona, espera sua preparação e depois executa a ação de ataque à porta. Depois ele volta para a imagem. Não me pareceu um ambiente de ameaças ou agressões. Pelo contrário, a imagem mostra um clima tranquilo e, de certa maneira, até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, se tivessem determinado que se apagassem as imagens, aquela imagem que circulou o mundo para caracterizar o movimento golpista, o movimento de bolsonaristas, saiu da câmera de Vossa Senhoria, sim ou não? Sim. Então não faz sentido o argumento que Vossa Senhoria apresenta no âmbito desta CPI. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Repito, eu defendo o direito de Vossa Senhoria a atuar profissionalmente. Essa garantia é uma garantia constitucional e por esse parlamentar vai ser defendida sempre. Mas a versão que Vossa Senhoria traz aqui, ela não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos, pelas evidências. Poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa Senhoria disse aqui que sofreu ameaças,
que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas, olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. Jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? O valor? Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei, excelência. Não sabe? Não sei. O valor? Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta. Um flagrante preparado. Você estará liberando, repito, cerca de 5.000 criminosos que não têm consciência dos seus atos. Eles sequer sabem que estão cometendo crimes. As pessoas parecem que não leram a resolução, porque falam que de repente vai se soltar todo mundo. E não é isso que diz a resolução. A resolução apenas, ela existe para que se cumpra a legislação que foi construída com muita dor, com muito eletrochoque nesse país. Aqueles que mais estão preocupados com o bem-estar mental daqueles inimputáveis que estão hoje presos em hospitais psiquiátricos de custódia são contra a resolução do CNJ, que solta assassinos, estupradores, solta uma série de pessoas que cometeram crimes bárbaros. As próprias mães desses internados estão a favor do meu PDL, estão a favor de manter lá dentro os seus filhos, porque sabem que os seus filhos fora dos hospitais psiquiátricos de custódia vão correr risco de vida. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Senhor presidente, vou tratar de maneira muito clara aqui, porque já falei desse assunto por diversas vezes nessa comissão. Fico feliz de que a gente tem uma maioria tão significativa assim para impedir que cerca de 5.000 internados inimputáveis, ou seja, pessoas que não têm controle sobre si mesmas, das mais perigosas do país, sejam soltas de hospitais psiquiátricos de custódia. Sempre bom lembrar que manicômios judiciários já acabaram pela própria lei que instituiu o Hospital Psiquiátrico de Custódia, e que sim, o Supremo Tribunal Federal, via o seu órgão administrativo CNJ, mais uma vez atropelou a prerrogativa do parlamento, mudando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e mais uma série de outras leis via resolução do Conselho Nacional de Justiça. E o próprio deputado Orlando Silva colocou aqui, o CNJ admite em sua maioria que o debate foi atropelado e que a resolução precisa ser revista. A própria Procuradoria-Geral da República tem sinalizado também na arguição de descumprimento de preceito fundamental que ingressamos no Supremo Tribunal Federal. Eu, por meio do meu partido União Brasil, ingressei com uma DPF contra essa resolução e também as manifestações que temos tido, tanto das associações dos profissionais de saúde, os psiquiatras, os médicos, do Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, aqueles que mais estão preocupados com o bem-estar mental daqueles inimputáveis que estão hoje presos em hospitais psiquiátricos de custódia, são contra a resolução do CNJ, que solta assassinos, estupradores, já citei um caso aqui do Distrito Federal, um canibal, solta uma série de pessoas que cometeram crimes bárbaros e que não tem condição. Eu vi um deputado aqui falar sobre reinserção na sociedade. Não há hipótese de reinserção na sociedade de muitos desses que estão internados porque suas doenças não têm cura, porque eles nunca vão voltar a ter a consciência, o poder de saber o que estão fazendo. E justamente por isso a própria associação de mães de pessoas com esquizofrenia, que são aqueles que dentro dos hospitais psiquiátricos de custódia têm a maior parte dos diagnósticos, que cometeram os crimes mais graves, as próprias mães desses internados estão a favor do meu PDL, estão a favor da minha DPF, estão a favor de manter lá dentro os seus filhos, porque sabem que os seus filhos fora dos hospitais psiquiátricos de custódia vão correr risco de vida. A maior parte dos governadores, dos secretários de segurança pública, é inexequível o que o CNJ está pedindo. O CNJ está pedindo para que em um ano 5.000 pessoas sejam atendidas, 5.000 pessoas de alta periculosidade, atestado por psiquiatra, ou como diz o nosso Código Penal, por médico perito, sejam atendidas com atendimento ambulatorial, ou seja, em liberdade. A pessoa que está no SUS hoje, e veja, eu precisei durante anos utilizar o SUS para tratamento de saúde mental. Eu precisei durante anos usar a CAPS na cidade de São Paulo, a mais rica do país. E não há
há o mínimo de estrutura para atender hoje quem tem problema de saúde mental na cidade de São Paulo. Imagina nas outras cidades do país. E imagina ainda se a gente for colocar criminosos de alta periculosidade para serem tratados nas AMAs. Atendimento ambulatorial não vai dar certo. Você vai colocar em risco a vida daqueles que hoje estão internados e vai colocar em risco a vida da sociedade. Você estará liberando, repito, cerca de 5.000 criminosos que não têm consciência dos seus atos. Eles sequer sabem que estão cometendo crimes. São pessoas com doenças psiquiátricas muitas vezes incuráveis e que numa canetada o CNJ decide liberar contra o Conselho Federal de Medicina, contra a Associação Brasileira de Psiquiatria, contra todos os conselhos regionais de medicina de praticamente todos os estados da federação, contra a manifestação de setores do Ministério Público, contra a Comissão Federal de Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Mesmo aqueles que advogam por aqueles que estão internados entendem que é melhor que eles estejam internados. A OAB, quando nós trouxemos aqui, Ministério Público também, Associação do Ministério Público absolutamente contrário, setores do Judiciário absolutamente contrários. Estive com a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal para falar sobre a DPF que eu ingressei e eles têm se sensibilizado e entendido que a resolução é inconstitucional, que a resolução não deve perdurar do jeito que está e os próprios integrantes do CNJ, depois de meses de luta, depois de meses de batalha, para impedir que esses inimputáveis, criminosos perigosíssimos fossem soltos na sociedade, depois de meses de trabalho, o próprio CNJ reconhece o meu ponto, reconhece o meu argumento e reconhece que vai rever a sua resolução. Então, o que os parlamentares de esquerda estão defendendo aqui, nem o próprio CNJ vai manter, nem aqueles que instituíram essa resolução vão manter esse entendimento. Os parlamentares estão obsoletos na defesa que eles estão fazendo. Eles já nem sabem qual que é o entendimento atual do CNJ, que reconhece que atropelou o debate, não debateu com os estados, com os municípios, com os médicos, com os psiquiatras, com o judiciário, com o Ministério Público, com a polícia, com as mães dos internados, com as vítimas dos crimes, não dialogou com ninguém e quer soltar, quis soltar e soltou a resolução para soltar 4.800 dos criminosos mais perigosos desse país. Essas pessoas estão em perigo. Ou elas vão ser mortas como criminosos comuns pelas polícias dos estados, ou elas mesmas vão matar pessoas da população que tem problema de saúde mental e vão estar na fila do SUS junto com esses criminosos para receber atendimento. Por isso, agradeço a não retirada de pauta mais uma vez, em mais uma vitória nessa comissão. Aliás, a votação aumentou da reunião passada para esta reunião, senhor presidente, e não tenho dúvida nenhuma de que no mérito nós vamos aprovar o meu PDL. Presidente, Federação Pessoal Rede orienta o voto não. Como orienta o governo? O Brasil vivenciou holocaustos através dos hospícios. Hospícios que o de Barbacena assassinou, se estima, 60.000 pessoas. O que se fala na resolução do CNJ é que há que se ter um plano individual terapêutico para cada pessoa, portanto é individual. Ao mesmo tempo, não se nega a internação. Só que a internação respeitando a dignidade humana, sem a prática de tortura, com projetos individuais terapêuticos. As pessoas parecem que não leram a resolução, porque falam que de repente vai se soltar todo mundo. E não é isso que diz a resolução. A resolução apenas, ela existe para que se cumpra a legislação que foi construída com muita dor, com muito eletrochoque nesse país, com uma história de manicômios que nós precisamos superar em nome da dignidade e em nome da perspectiva terapêutica. Algum deputado ou deputada não conseguiu votar? Está encerrada a votação. Aprovado o parecer por 36 a 16. Presidente, um minuto como autor. Tem a palavra, Vossa Excelência. Só para agradecer aos colegas a aprovação desse importante projeto de decreto legislativo, a gente consegue não só garantir a segurança da sociedade, né, que não vai se ver obrigada a ser atendida no SUS junto com criminosos de alta periculosidade, não vai ser obrigada a dividir leitos no SUS com criminosos de alta periculosidade, mas também da segurança desses próprios internados hoje que estão em hospitais psiquiátricos de custódia, que aliás estive ao redor do país visitando vários deles, e essas atrocidades que são narradas aqui, que aconteceram em Barbacena, não acontecem nos hospitais psiquiátricos de custódia. É uma ofensa, inclusive, ao Conselho Federal de Medicina, à Associação Brasileira de Psiquiatria e a todos os profissionais de saúde que atuam em equipe multidisciplinar dentro desses hospitais. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas.
Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.